Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre o capítulo 4, Motivação no Trabalho. O grupo é composto por mim, Aline, Hilton e Marcos Vinícius. Os psicólogos acreditam que grande parte das razões da diversidade das condutas decorre de um processo denominado motivação. O que faz, algumas pessoas, quando se deparam com uma atividade extremamente difícil de ser realizada, algumas ficam extremamente motivadas e outras ficam tão desmotivadas e logo de cara desistem. O que faz isso acontecer? Quais são as motivações? O que leva as pessoas a pensarem dessa forma? Segundo o livro, motivação deriva do latim motivus. É tudo aquilo que você pode fazer mover, que causa ou determina alguma coisa, o fim ou razão de uma ação. Então, nós podemos fazer equivalência entre teoria da motivação com teoria da ação. E fazendo essa equivalência entre motivação e ação, e falando de ação humana, nós podemos considerar ela multicausal e contextual, envolvendo aspectos biológicos, psicológicos, históricos, sociológicos e culturais. Então, a motivação ela pode ser mensurada a partir desses critérios. E todas as teorias, modelos de classificação, definições, elas são envolvendo esses conceitos, esses critérios e relacionando eles ao trabalho. Bem, os principais aspectos envolvidos no conceito de motivação e que repercutem na construção de teorias sobre esse processo psicológico são ênfase, foco, perguntas e respostas. A ênfase ela vai dizer respeito ao que elege como importante para abordar a motivação, Aí ela é dividida em ativação, direção, intensidade e persistência. O foco é o alvo ou objeto de atenção que está intimamente relacionado com a ênfase de abordagem escolhida, estado inicial, alvo, força e manutenção. A pergunta é a indagação que se faz ao objeto e a resposta é o nível de explicação ou de compreensão que se pretende obter. Aí aqui abaixo o livro resume numa tabelinha, o que significa cada um. Entrando agora nos tópicos da tabela, no livro dá um exemplo de uma pessoa que fica até tarde trabalhando. Qual a motivação que leva ela a ficar ali? Ela pode ter expectativa de avaliação positiva por estar ali, do chefe dela, e isso é um fator extrínseco, é algo que vem de fora, ou ela pode estar trabalhando até tarde por uma característica pessoal, um fator intrínseco, algo que é dela mesma, não tem nenhum outro motivo além disso, por ela gostar, enfim. E isso é referente à ativação de conduta. Agora, a direção de conduta, por exemplo, ela fica até tarde no trabalho, ela pode estar sendo uma escolha consciente, ela está ali, intencionada, às vezes por uma promoção que ela quer receber, ou ela pode estar ali inconsciente, algo no automatismo, algo que ela sempre faz por ela gostar muito do trabalho, ou gostar muito do que faz, ou ter obsessão, pelo que ela está fazendo, enfim, por vários outros motivos. Ela pode estar ali inconsciente. Agora, falando sobre intensidade de conduta, por ela ficar até mais tarde no trabalho, ela quer essa promoção. Só que essa promoção pode ser uma carência pessoal, ela nunca obteve e quer vivenciar, ou pode ser uma atividade-alvo, algo que foi anunciado e ela está sendo motivada a ficar até mais tarde para conseguir, ser promovida. E todas essas teorias que existem, que eu vou falar mais à frente, elas são classificadas em grupos, modelos. E aí nós temos 3 modelos. O primeiro modelo divide em 2 grupos, que é a teoria de conteúdo de processo. O segundo modelo, as teorias de conteúdo são diferenciadas das de processo, mas também existe outra dimensão, que é a cognição. E o terceiro modelo fala que a motivação é fundamental, uma teoria de ação, portanto, ordena as teorias de motivação conforme o uso de conceito mais próximo ou distante de uma ação. E agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ao longo da história, as teorias de motivação foram desenvolvidas baseadas em outros conceitos. Nessas teorias reside o interesse de desvendar aspectos individuais, biológicos e psicológicos. Em outras palavras, a falta ou a carência de algo a ser suprido, ou seja, motivação está ligado à
necessidade. E entre as teorias, algumas eu coloquei aqui, teoria das necessidades de Maslow, teoria de necessidade de McClelland, teoria ERC e teoria bifatorial. A teoria de Maslow é uma experiência clínica do autor, né? E tem a suposição de necessidade humana, tem origem biológica e está disposta em hierarquias. Ele dividiu em 5 necessidades. Essas necessidades são subdivididas em necessidade básica inferior e necessidade superior. As necessidades básicas inferiores, elas estão levadas para a necessidade de segurança e necessidade fisiológica, relacionando, né, a motivação. E as superiores é a necessidade de autorrealização, necessidade de estima e necessidades sociais, né, de status. Já a teoria ERC, ela resumiu as 5 necessidades em 3, que é a existência, relacionamento e crescimento. Além disso, a teoria fala que a motivação humana não está ligada apenas a motivos progressistas, né, motivos abstratos, mas também a motivos regressistas, mais concretos, menos elevada. A teoria de McClelland, embora seja considerada como necessidade biológica, a motivação, né, ela não é vista como hierárquica. As necessidades são poder, afiliação e realização. As necessidades biológicas, né, ela tem um perfil psicológico, o processo de socialização, e elas estão interrelacionadas. E em algum momento, nesses 2 perfis, ela pode ser uma necessidade de realização, necessidade de poder ou necessidade de afiliação. Outra teoria é a teoria XY de McGregor. Na teoria X, o homem não é motivado, o homem quer se desenvolver e para isso ele precisa ser controlado, né, gerenciado para que ele consiga sentir motivação, ser desenvolvido. E a teoria Y, o homem é motivado, o homem quer se desenvolver, ele faz isso por conta própria, né? Ele gerencia as próprias motivações. Então, ele tem ênfase na pessoa. Então, um é ênfase no controle, que ele precisa de controle para ser motivado, e o outro é ênfase na pessoa, onde ela já tem a própria motivação. Teoria bifatorial de Heinsberg, Mausner e Snyderman. Motivação baseada no que a pessoa deseja obter no seu trabalho, com destaque para os que a faz sentir mal e bem, nesse mesmo contexto. Então, nós temos fatores higiênicos, que são fatores de insatisfação, fatores extrínsecos ao trabalho, quando não temos uma boa política de empresa, supervisão, salário, condição de trabalho, relacionamento. E caso não seja negativo, nós temos uma não insatisfação. E temos fatores de motivação, fatores de satisfação, fatores intrínsecos ao trabalho, que são uma boa realização, com reconhecimento, o próprio trabalho, responsabilidade e crescimento. Caso seja negativo, nós temos a não satisfação. A teoria do estabelecimento de metas foi proposta por Locke. As metas específicas para os indivíduos aumentam o desempenho. Para ele, as metas difíceis, quando aceitas pelos indivíduos, resultavam em um desempenho ainda maior do que as metas fáceis, pois as pessoas são motivadas pelas metas estabelecidas, sendo que as metas bem definidas são mais estimulantes do que as genéricas, desde que as aceite, ou seja, ele esteja disposto a cumprir e esteja no seu nível de capacidade. Quanto mais ambiciosa a meta, maior o rendimento. Isso ocorre pois as pessoas são estimuladas por suas intenções e seus objetivos, pelos seus desejos, demonstrando valor do que se almeja. Por fim, ocorre a satisfação quando os resultados do desempenho são alcançados. Como é visto na imagem, é uma relação cíclica em que os desejos pessoais estabelecem os valores para as metas e especificam o grau de complexidade desta. As metas interferem no desempenho. Após cumpri-las, ao fim, o colaborador recebe um feedback que irá satisfazer por reafirmar que possui valores corretos, caso as cumpra, e caso não ocorra cumprimento, poderá ter seus valores convergindo mais com o local de trabalho, pois ou receberá metas menos complexas, ou ele irá se adequar a elas. Outra forma de abordar é a teoria da autodeterminação, de Ryan e Deci.
que considera as necessidades e interesses pessoais, os domínios cognitivos, afetivo e motivacional, por meio do uso de estratégias que levam à integração adequada do indivíduo ao ambiente, ou seja, faz uma importante distinção entre duas diferentes questões motivacionais: por quê versus para quê. Qual o objetivo de sua atividade e por que você quer realizar esse objetivo? Quais são as razões que o levam ao esforço para garantir esse objetivo? Ela possui 4 microteorias, que é a teoria da necessidade básica, a teoria da integração organística, a teoria da variação cognitiva e a teoria das orientações de causalidade. A teoria da necessidade básicas, ela busca afirmar sua autonomia pessoal, exercer suas competências e estabelecer vínculos sociais. Já na teoria de integração organística, ela está relacionada à internalização de normas externas. A internalização e a regulação estariam relacionadas aos tipos motivacionais. Já na teoria de avaliação cognitiva, é afirmado que a motivação leva a pessoa a agir no ambiente. Se a ação é mantida por condições externas, fala-se que a motivação é extrínseca. E se ela é mantida por motivações internas, chama-se de intrínseca. É aquele famoso: o ser humano se adapta ao meio ambiente que ele vive. E a última subteoria da teoria da autodeterminação é a teoria das orientações de causalidade, que descreve as diferenças individuais nas orientações pessoais sobre quais são as forças motivacionais que causam seu comportamento. Com isso, o indivíduo pode ter uma orientação de causalidade para a autonomia, sendo motivado principalmente por motivação intrínseca e pelos tipos autônomos da motivação extrínseca. Ou o indivíduo pode ter uma orientação de causalidade para o controle, sendo motivado principalmente por regulação externa e introjetada, com foco principal nas recompensas e pressões do meio ambiente. A teoria do fluxo foi proposta pelo psicólogo húngaro Mihaly, a partir de suas pesquisas iniciais sobre os estados de felicidade e de criatividade. Ela afirma que a felicidade ocorre quando os indivíduos experimentam estados mentais ótimos, denominados por ele de flow, ou fluxo, compreendidos como estados de consciência caracterizados pela imersão e concentrações totais, além da presença da motivação intrínseca, ou seja, a motivação que vem do próprio indivíduo. Esse estado de imersão, no qual as pessoas entravam ao se dedicarem a uma determinada tarefa, era alcançado a partir de 2 variáveis: o desafio que essa atividade proporcionava e a habilidade que a pessoa tinha de desenvolver essa atividade. Se o desafio fosse muito pequeno, o indivíduo mostrava desinteresse pela tarefa e não se engajava nela. O contrário também causava frustração, quando o desafio era maior que a habilidade possuída. É como se alguém te desse uma tarefa muito fácil. Com o tempo você vai ficar meio entediado, vai ficar com tédio. Aí você não vai te dar motivação para continuar. E se a tarefa for impossível também, você não vai ter algo satisfatório para você. Nas pesquisas de Mihaly, foram entrevistados profissionais das mais diversas áreas, como alpinistas, monges, pastores e uma gama enorme de pessoas com diferentes níveis de educação e cultura. Dentro desse grupo, Mihaly encontrou elementos comuns que apontam para o estado flow, como, por exemplo, oferecer metas claras e atingíveis e feedbacks, porque você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, e depois você tem que ter um feedback para ver se essa meta foi alcançada, para você ter uma satisfação pessoal também. Além disso, permitir que a pessoa tenha controle do processo. Como que vai fazer isso? Reconhecendo suas habilidades e potencialidades. Também minimizar os fatores de distração
de modo que haja concentração, como que eu disse. O estado flow é um estado de extrema concentração, ou seja, tem que evitar as distrações no ambiente. E também identificar situações potenciais capazes de provocar a pessoa o estado fluxo, que é o estado flow, que varia de indivíduo para indivíduo. Já a teoria sociocognitiva, ela sustenta que parte da aquisição de conhecimento de um indivíduo pode estar diretamente relacionada à observação de outras pessoas dentro de um contexto de interações sociais, experiências e influências externas do indivíduo. Essa teoria foi desenvolvida por Albert Bandura como uma extensão de sua teoria de aprendizagem social. A teoria da autorregulação foi feita por Eckler e diz que a pessoa nota ativação fisiológica, ou seja, a sudorese, o aumento de batimento cardíaco, aumento de respiração, e do seu estado emocional, como por exemplo humor, medo, ansiedade, diante das tarefas serem realizadas, facilitando o controle pessoal. Ou seja, como nós podemos ver no quadro ali, há um autodiagnóstico da pessoa, ou seja, uma auto-observação, o indivíduo se observa, ele se autoavalia para ver se é isso que eu quero, é como eu estou, e diante disso ele tem suas reações emocionais. Depois das reações emocionais, observa-se uma autoeficácia, ou seja, o indivíduo vê se é capaz de alcançar com êxito os seus objetivos e suas metas que ele quer. Fala pessoal, então dando continuidade nessa toada aí de motivação do trabalho, né? Vou falar um pouco agora sobre a parte de teoria do estabelecimento de metas do campo da psicologia organizacional do trabalho, né? E o primeiro ponto, né, que é tratado aqui é sobre o feedback de resultado comparado ao feedback de processo, né? Em que o feedback puramente de resultado causa a sentido de aversão e desmotivação no trabalho, enquanto o feedback de processo inclui toda a equipe, todo o acontecimento e não só na análise individual, né, do trabalhador. E atrelado a isso vem também a questão da meta individual vir junto e complementar a meta grupal, o que faz e fecha esse pacote de sentimento de grupo. Outro ponto a ser tratado nesse capítulo é a questão da autoavaliação do trabalhador, né? Que o autor define como a avaliação fundamental que as pessoas fazem sobre o mérito, a competência e suas capacidades, e que é composta por quatro integrantes, né? Autoestima, autoeficácia generalizada, estabilidade emocional e um locus de controle. E o autor deixa bem claro que a autoavaliação, uma boa autoavaliação com um elo, né, especial que nós vamos ver mais para frente, ele interfere de forma satisfatória, né, na questão da satisfação do trabalho. Terceiro ponto importante, que é o elo que eu falei no slide anterior, é a questão das orientações motivacionais. Elas fazem o elo entre a autoavaliação e a satisfação do trabalho. Então, essas orientações motivacionais, elas têm que ser feitas de forma, né, correta, que o autor mais para frente orienta os gestores a fazer dessa forma correta, que se assim feita da forma errada, ela pode ter um efeito reverso na sua equipe, causando uma queda de rendimento, uma queda de satisfação, né? E possivelmente empurrando, né, o seu colaborador a buscar novas oportunidades. Então, visando orientar, né, o gestor a fazer uma boa relação com a sua equipe, né, o autor levanta 3 perguntas. E a primeira delas é: o que ativa e mantém a ação no contexto de uma dada organização, né? E esse primeiro ponto o autor revela, baseado em estudos e abordagens empíricas, né, de que o estabelecimento de metas
correlacionados, né, com as microexpressões de cada colaborador e sendo adequada à pessoa ambiente, com certeza vai se tornar, né, um catalisador para ativar a motivação e melhorar a satisfação e desempenho no trabalho. A segunda pergunta que o autor levanta com relação a essa orientação é se existe uma meta ou um alvo claramente estabelecido e compartilhado que poderá orientar a ativação dessa ação. Então, o autor deixa claro que, embora ele tenha dito que metas vazias ou metas genéricas não auxiliem nessa catálise, né, dos colaboradores, o autor deixa claro que a presença de metas é fundamental e necessário, logicamente atrelada, como eu já disse anteriormente, né, às necessidades especiais do colaborador junto com a empresa. Então, sempre tentando fazer um ambiente ali de modificação, mas sempre também com a setagem de metas. Sempre possuir metas de forma correta é extremamente necessário para uma melhor performance do colaborador e da sua equipe. A terceira e última pergunta que o autor levanta com relação, né, a essa orientação para o gestor é de onde se encontra essa força de ativação: na necessidade, carência pessoal ou na meta a ser alcançada. O autor deixa claro que o principal sentimento que vai transformar e impulsionar o colaborador a sempre buscar o melhor é o sentimento de owner, é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de conforto ali. Então isso é essencial para uma melhor performance do colaborador dentro da companhia. Mas que as metas, como dito no ponto 2, também são essenciais. Então tem que ser uma junção dessa construção desse ambiente de pertencimento com o sentimento de metas a serem alcançadas de forma correta. Então tudo isso atrelando o sentimento de pertencimento, o sentimento de protagonismo do colaborador, junto com metas coerentes, junto com metas que se realmente tenham uma sinergia com a equipe, isso seria o ambiente perfeito para uma catálise e um impulsionamento de serviço tanto do colaborador quanto com o gestor, e uma boa relação do gestor com os seus colaboradores. E por último, o autor lista inúmeras coisas que de fato podem motivar as pessoas no trabalho. Então, por exemplo, investir na qualidade de vida no trabalho, estabelecer relações entre gestor e demais trabalhadores que facilitem a expressão de pensamentos, que entra, né, naquela questão das duas perguntas, o sentimento de owner, né? Buscar a identidade entre as metas individuais e organizacionais, ou seja, né, aquilo que eu falei, a adequação da política de metas com a identidade da equipe, né? Promover a participação econômica e política das pessoas nas decisões das empresas, né? Oferecer suporte organizacional para favorecer um melhor ajuste de pessoa-ambiente. Mais uma vez, a questão da relação da pessoa com o ambiente, ou seja, casa, né, vários aspectos aqui casam, né, com a questão das três perguntas, né? E mais um exemplo, cultivar a transparência nos processos de comunicação organizacional, né, para não ficar aquele ambiente de fofoca, aquele ambiente de disse-me-disse, então sempre de forma transparente e profissional, né? Então esses são alguns aspectos, né, que o autor levanta. Tem mais aspectos no livro, né, esses que foram só alguns que eu trouxe no slide, né, para tentar ilustrar, né? Mas mais uma vez tudo se permeia dentro daquelas três perguntas, naquela questão de sempre do sentimento da empresa tentar fazer um ambiente que o colaborador se sinta pertencente àquilo de forma confortável.